Vamos apreciar o melhor flashback em God Valley ou o do Reino Antigo tem mais conteúdo para superar? Cara, excelente pergunta, principalmente na semana em que saíram os spoilers do capítulo 1096, ou pelo menos começaram a sair os primeiros spoilers, e o que a gente pode dizer nesse vídeo sem revelar muito pra vocês, é que esse capítulo promete ser tão grandioso quanto o da revelação do Nika. Os vazadores já disseram pra gente ficar longe de qualquer tipo de spoiler e até mesmo desligar a nossa internet pra não recebermos informações antes da hora, e nós estamos muito ansiosos por esse capítulo e o que ele pode revelar pra nós. O flashback de God Valley nós sabemos que é muito grandioso, com personagens gigantescos como Shebek, Roger, Garp e Barba Branca lutando entre si, e a gente nem sabe o motivo real dessas lutas, porque é muito difícil a gente pensar no Shebek lutando sem razão nenhuma, já que ele é aparentemente um dos piratas mais inteligentes de One Piece e com certeza o mais poderoso. Então será que tem como superar esse flashback tão absurdo? A resposta é simples, é óbvio que tem. Cara, o Reino Antigo não é simplesmente um incidente. O Reino Antigo era a nação mais poderosa no passado e ela foi de alguma forma subjugada por 20 reis que formavam o governo mundial e pelo poder de Mu. E de alguma forma esse mesmo governo mundial conseguiu apagar 100 anos de história, de modo que ninguém sabe absolutamente nada do que aconteceu com o Reino Antigo até os dias de hoje. E todas as pessoas que aparentam saber algo sobre isso são mortas ou caçadas pelo governo. Então, cara, é impossível esse flashback do Reino Antigo não ser o mais grandioso da obra de One Piece e quem sabe seja o flashback mais absurdo de todos os mangás. Até porque só o flashback do Reino Antigo vai contar uma história que seria suficiente para um novo mangá. Então nós estamos muito mais ansiosos para esse, mas é claro que isso ainda vai demorar bastante e por hora o que a gente mais quer saber é sobre o que realmente aconteceu em God Valley e como essa ilha e Rocks de Shebek sumiram do mapa. Mas relaxem que ao longo desse vídeo a gente ainda vai falar muito sobre esse flashback, mas antes de mais nada sejam bem-vindos ao canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo onde a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. Então se vocês ainda não nos seguem por lá, já sigam a gente no @canal Supernovas e mandem suas perguntas lá nos posts que a gente com certeza vai ler. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E o Henrique falou o seguinte: salve salve, o conflito de God Valley já reúne os dragões celestiais, a marinha, na figura do Garp, os Rocks, os piratas do Roger e os revolucionários. Em Egghead faltam só os revolucionários, o Garp na figura do Kobe e os Rocks. Acham que Barba Negra já cai nesse arco pensando nos paralelos entre gerações? Cara, não tinha pensado sobre isso, mas agora que você falou faz todo sentido, até porque aparentemente Barba Negra já tá presente rodeando a ilha de Egghead e só falta dar as caras pra quem sabe ser o vilão final dessa ilha, e até mesmo sendo um dos principais responsáveis de dar o nome a esse evento, que é o incidente de Egghead. Então sim, pode se configurar da mesma forma que foi God Valley. Ambos incidentes, ambos com personagens semelhantes, e a gente não pode esquecer de falar. E a gente não pode esquecer da informação que o Saturn passou no capítulo anterior. Ele falou que essa ilha, a ilha de Egghead, vai ser apagada, assim como foi God Valley, aparentemente, é o que tudo indica. Exatamente como foi God Valley. Então sim, da mesma forma que a gente fala que One Piece tem vários paralelos e Sabaody seria basicamente o Egghead do Novo Mundo, dá pra dizer sim também que o flashback de God Valley vai falar muito, vai dizer muito do que a gente vai ver no futuro da obra, até porque a gente tá acompanhando o flashback do Kuma, que vai culminar nos eventos finais que a gente vai ver nesse arco. Então sim, tá tudo ligado, e se tem alguma coisa realmente que o Barba Negra tem de ligação com o Shebek, a gente vai saber agora. E o Vinícius falou o seguinte: salve Supernova, sou fã de vocês, um abraço aqui de Água Boa, Mato Grosso, valeu mano, tamo junto. E se na verdade Luffy e Bonnie serem irmãos da mesma mãe, da Jeanne, talvez o Luffy um filho adotivo de Dragon, para ninguém saber sua real identidade como um filho de Bucaneiro, o Kuma. Cara, um salve pra Água Boa, Mato Grosso. E a sua pergunta é muito boa porque realmente essa figura da Jeanne abriu portas pra muitas teorias. A principal delas, obviamente, é que ela é a mãe da Bonnie e faz todo sentido com a figura da personagem, porém, a Bonnie e o Luffy também têm coisas em comum e a principal delas é essa comilança absurda dos dois. Em One Piece, os traços que identificam alguém como sendo filho de outra pessoa normalmente são bem simples, como a personalidade do Garp e do Luffy, que são basicamente a mesma, só que de lados diferentes da moeda. Um é marinheiro e o outro é pirata. No caso da Jeanne, faria sentido que o Luffy também fosse filho dela, se a gente observar única e exclusivamente as datas que isso poderia ter acontecido. Bateria cronologicamente falando, mas eu acho que eu ainda fico com a palavra do Oda, onde ele falou que a mãe do Luffy não precisa necessariamente
necessariamente ter um papel importante na obra. E sinceramente eu prefiro que seja assim, até porque se o Oda introduzir outro personagem agora com a importância da mãe do protagonista, vai demorar muito pra ele desenvolver isso e até desenvolver uma relação entre os dois, se ela estiver viva. E se ela não estiver viva, provavelmente o Luffy em algum momento vai ter que saber da história dela, e isso também levaria tempo. Então eu prefiro que o Luffy seja filho de alguém como a Rouge, que é a mãe do Ace, e ela teve um papel muito importante na época que foi dar à luz ao seu filho. Na verdade, sem ela o Ace nunca teria nascido, ou ele teria nascido e teria sido morto pela marinha, mas mesmo assim ela não foi uma personagem que precisou de uma importância muito grande na obra. O Luffy já é filho do líder dos revolucionários e o homem mais procurado do mundo. Ele não precisa de outra figura importante para ser seu antepassado. E a próxima pergunta é do Alan. Supernova, seria uma teoria onde no início do mundo de One Piece possa ter acontecido algo similar à história de Attack on Titan, que alguma divindade ou demônio lá no início do mundo possa ter sido morta e roubaram seus poderes de alguma forma, dando início à criação de novas raças e poderes que podiam criar Akumas no Mi? Bom, com a descoberta da existência do Nika, que tinha poderes próprios da borracha, e por isso que o nome da fruta do Luffy é Hito, Hito no Mi modelo humano, fica muito claro que sim, existiam pessoas, existiam humanos, existiam alguns monstros, entre aspas, alguns seres, que tinham poderes próprios, além de frutas Akuma no Mi, que podem ter originado as outras frutas, talvez até cientificamente, numa ciência mais avançada como era antigamente, que o Vegapunk tenta alcançar. Mas ainda é muito complicado saber como é que funciona exatamente a origem das frutas, porque ao mesmo tempo que a gente vê o Nika, que tem poderes próprios, a gente também sabe que as frutas vêm de vontade, de desejos próprios dos humanos ao longo do tempo. Então alguém estava com frio, precisou de uma jaqueta, e agora a gente tem a fruta da jaqueta. Então, para eu explicar como funciona essas duas coisas sem separar muito, vai ser algo bem complicado e algo que eu tô bem curioso para saber. Mas basicamente sim, tinha muitos seres antigamente. Um exemplo são os próprios Lunarians, que têm poderes próprios também, eles são mais resistentes, eles possuem fogo em suas nucas. A gente tem os bucaneiros, que têm uma força, uma resistência além do normal, além dos seres humanos. A gente tem os tritões, que respiram debaixo d'água. Então acredito que no século perdido a gente tinha uma variedade, uma abundância muito maior desses monstros, entre aspas, obviamente. E as origens das Akuma no Mi vai ser revelado exatamente nesse flashback do Reino Antigo, como o Samuel falou no começo do vídeo. E continuando, o Euler falou o seguinte: você acha que o Barba Negra vai para Egghead com qual intuito? Cara, depois dos últimos capítulos ficou difícil a gente entender qual é a real motivação do Barba Negra. Primeiro, ele queria ascender ao posto mais alto que um pirata poderia chegar, e ele conseguiu. Ele foi Yonkou e se estabeleceu na ilha de Hashinozo. Depois ele começou a falar de tornar Hashinozo uma ilha filiada ao governo mundial, o que na nossa visão não faz o menor sentido, porque se ele fizesse isso, ele provavelmente iria se estagnar como o rei de Hashinozo, como ele mesmo disse, e ia deixar de lado seu sonho de encontrar One Piece e se tornar o rei do mundo, que é o que muito provavelmente representa o sonho de Barba Negra e o desejo de Shebeck. Porém, Barba Negra mesmo assim ainda demonstra movimentos muito pontuais. O maior exemplo disso é um de seus navios estar navegando na costa de Egghead. Nós acreditamos muito que com esse flashback de God Valley, nós vamos ter uma visão muito clara da motivação de Barba Negra através de Shebeck. E se fôssemos chutar alguma motivação para o Shebeck estar em God Valley, seria para obter algum poder de alguma fruta lendária, ou tentar fazer algum mal a um Gorosei. Talvez sequestrá-lo ou talvez até mesmo matá-lo, para ter livre acesso ao governo mundial e se tornar o rei do mundo. É muito difícil entender exatamente qual que é a motivação do Barba Negra, porque ele parece ser um personagem que ao mesmo tempo que é muito inteligente, ele tem alguns lampejos de burrice ou de sonhos meio sem sentido. E aquela teoria das 3 almas compartilhando o mesmo corpo volta a fazer sentido. Porém, se fosse para cravar aqui qual o motivo de Barba Negra entrar em Egghead, seria para tentar se aproveitar da situação para pegar alguma fruta lendária, e nesse caso eu apostaria na fruta do Gorosei. Até porque nós sabemos que Luffy não vai morrer e nem perder a sua fruta, e o Gorosei seria a vítima que mais faz sentido nisso. E isso é claro se o Gorosei Saturne tiver realmente uma fruta e não um poder de um demônio ancestral. Aí as coisas mudam totalmente de ótica e nos resta esperar o flashback de God Valley se completar para nós termos mais base para essa teoria. Mas por enquanto, o Barba Negra provavelmente vai fazer alguma atitude oportunista como ele fez em Marineford. E a próxima pergunta é do Dr. Nemesis. Salve Supernovas, tudo bem? Parabéns por sempre trazer conteúdos e teorias de qualidade. Fico sempre esperando os vídeos de vocês. Cara, muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu comentário. Isso é muito importante pra nós, de verdade. E a pergunta dele é a seguinte: vocês acham que é possível que na verdade o Battle Royale tão aguardado seja God Valley e não Egghead? Sinceramente, eu não tinha parado pra pensar nisso, e é por isso que esse quadro de opiniões, /perguntas, /teorias que vocês trazem pra gente é muito importante, porque eu realmente nunca pensei nisso. Eu sempre levantei o questionamento: será que esse Battle Royale que o Oda prometeu já aconteceu? Porque a Batalha de Hashinozo, onde tinha a Marinha
marinha contra os piratas Barba Negra poderia sim se configurar em um tipo de Battle Royale. Ou talvez, quem sabe, a própria Batalha de Egghead, que tem a marinha, tem o Saturno, tem os Mugiwaras, tem o Barba Negra chegando, talvez tenha a aparição de algum personagem misterioso que a gente não sabe muito bem. O Shanks, por exemplo, tá buscando pelo Barba Negra, quem sabe ele dá as caras aí em Egghead. Então sim, Egghead provavelmente é o grande candidato a ser o palco do Battle Royale, mas nada impede que God Valley seja um grande Battle Royale, e se isso acontecer, cara, vai ser melhor do que eu imaginei. Porque se a gente parar pra pensar, God Valley foi um grande Battle Royale. A gente teve informação recentemente agora que Garland é o pai do Shanks, possivelmente, e isso bate com aquela informação que o Barba Negra falou pro Shanks, que ao olhar pro Shanks, a cicatriz antiga dele doía, ou seja, lembrando do seu pai Garland. Então Garland lutou com Barba Branca, a Barba Branca lutou contra o Roger, então foi uma loucura, foi um grande Battle Royale, e a pergunta que fica é, será que nesse flashback o Oda só vai focar no Kuma e o exército revolucionário se formando, como ficou meio que implícito no final do capítulo passado, ou ele vai dar uma importância grande também pros Rocks e pro Roger e pro Garp? Fica a pergunta. E eu espero muito que ele dê esse foco pro Shebeck e pra essa grande batalha que eu acho que merece muito. E o Paz Brum trouxe a teoria aqui sobre a Nami, cara. Ele falou o seguinte: tem uma teoria sobre a Nami. Ela teve uma aparição estranha, no meio de uma tempestade. Ela é bem parecida com a Vivi. E se Lily, junto com os Poneglyphs, além de espalhar pelo mundo, espalhou pelo tempo também. Exemplo, mandou os Poneglyphs para a Ilha dos Tritões do futuro. Explicaria o governo mundial não ter nenhum Poneglyph com eles. Mas voltando, minha teoria. Nami veio do século perdido, talvez com o poder de Lady Toki. Seu nome na verdade seria Nini, ou Mimi, e não Nami. E ela tem um sexto sentido para as tempestades. Sei que é uma bagunça a teoria, mas acho que deu pra entender. Cara, que loucura, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, cara, depois que o Luffy não comeu a Gomu Gomu no Mi, e sim uma Hito Hito no Mi, eu acredito em tudo a partir de agora. Cara, o interessante desse seu pensamento e o motivo pelo qual a gente pegou essa pergunta é que tem vários pontos interessantes nele. O primeiro é falando desse poder da Lily de espalhar os Poneglyphs pelo tempo. Isso seria genial por parte do Oda e faria muito sentido, porque como o governo mundial passou 800 anos e eles não conseguiram pegar nenhum Poneglyph. Talvez porque eles não soubessem onde esses Poneglyphs iriam estar, porque além de eles terem sido escondidos pelo mundo, eles também foram escondidos no tempo. E não seria absurdo pensar nisso, porque o Oda já abordou o poder de tempo e de viagem no tempo, o conceito de viagem no tempo em sua obra, através do poder da Toki. Só que ele não explorou isso o suficiente porque foi um flashback, mas antes dela com certeza tiveram outros usuários, ou ela mesma foi uma usuária do século perdido que pode ter ajudado a espalhar esses Poneglyphs ao longo do tempo. E ela se lançou ao futuro para ver o resultado disso tudo e preparar o caminho para que 20 anos depois surgisse o verdadeiro Joy Boy. E voltando à sua teoria, a Nami ser uma pessoa que veio do século perdido ou que necessariamente tenha sido descendente de alguém do século perdido, faria sim um pouco de sentido se a gente parar para ver esse sexto sentido dela para tempestades, como você mencionou, até porque alguns já cogitaram que ela poderia ser uma das armas ancestrais. Tem gente que realmente vai longe demais das teorias, mas brincadeiras à parte, seria muito interessante ver o Oda trabalhando esse nível de importância em um personagem como a Nami, que a gente já gosta tanto e que de uma hora pra outra se tornaria fundamental pra história. A única coisa que eu não concordo muito é que o fato dela ser bem parecida com a Vivi seja um argumento que fortaleça essa teoria. Cara, a Nami é literalmente parecida com todas as mulheres em One Piece, até mesmo com a Rebecca, que não faz o menor sentido, porém o pensamento todo é muito interessante, eu gostei demais. E a próxima pergunta é do Gustavo. Fala, meus consagrados, e se o torneio de exterminação não for apenas uma coisa feita após a criação do governo mundial, mas antes? Antes os Unarianos viviam onde agora é o governo mundial, e se o primeiro ou mais importante torneio de exterminação tiver sido da terra dos Unarianos? Seria a tomada do lugar de deuses dos nobres e faria sentido a quase extinção do povo lunariano. E a partir de uma tradição, eles continuariam fazendo esses torneios e anulando outras raças, sendo eliminando ou escravizando. Cara, sensacional esse seu pensamento. Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui depois de ter feito uma live com o Samuel, inclusive ativem o sininho aí, que sempre a gente tá fazendo live no fim de semana, é sempre legal a interação, e eu respondi uma pergunta exatamente nesse sentido, porque esse torneio da caçada humana que os Tenryubitos fazem ali, é como se fosse algo que ficou como tradição pra eles fazerem, mas antes disso, no século perdido, possivelmente, com certeza, os Goroseis daquela época, eu não sei se os Goroseis são eternos, se eles vivem desde o século perdido,
Mas Insama e a galera que estava ajudando ele, provavelmente incentivou a caçada, o extermínio principalmente dos Lunarianos, que sim, era o povo que ocupava a Terra Sagrada de Marijoa. E eles eram os verdadeiros deuses e que hoje são considerados os anjos caídos, entre aspas. Isso não serve só para os Lunarians também, porque deve ter outras raças que foram aniquiladas, a gente não sabe tão bem. Os próprios Homens-Peixe foram expulsos da Terra, eles agora vivem lá embaixo no oceano. E os Bucaneiros, no momento a gente só conhece o próprio Kuma e o seu pai. Tem teorias que o Barba Branca pode ser um bucaneiro, que o Jesus Burgs pode ser um bucaneiro, mas isso é muito incerto ainda. Essa caçada humana aconteceu provavelmente na época do Século Perdido, onde o Insama fez com que os Lunarians fossem basicamente extintos, e os Tenryubitos usaram isso como se fosse algo, como se fosse uma tradição. E provavelmente essa tradição vai acabar justamente nesse evento, o evento de God Valley. Só resta saber como isso vai acontecer. Perfeito, cara. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam e curtir o vídeo, que isso nos ajuda demais aqui no canal. E se inscrevam aí embaixo se vocês ainda não são inscritos. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E fiquem atentos nas nossas lives do fim de semana. Ativem o sininho para não perder nenhuma delas. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!